Paradigmas controlam os resultados em sua vida. Têm o poder em tudo em sua vida, desde os seus relacionamentos pessoais até seus rendimentos. E quando você muda seus paradigmas, tudo em sua vida começa a melhorar. Olá, sou Bob Proctor e quero te dar as boas-vindas a Paradigm Shift, onde te ensinaremos a dar saltos quânticos, com o objetivo de trazer melhoria para a sua vida. Saiba que para isso, temos que falar a respeito da mente, porque os paradigmas têm tudo a ver com a mente. Se você parar 10 pessoas na rua e perguntar o que é um paradigma, certamente elas vão olhar para você e não saberão responder. É possível que você não saiba a resposta para essa pergunta, porém é uma parte do condicionamento de nossa mente. E para nos ajudar, nesse programa em particular, vamos falar sobre o desenvolvimento das altas faculdades mentais. Agora, quando falamos da mente, devemos ter uma imagem na qual trabalhar. Observe, ninguém nunca viu a mente e pensamos em imagens. Se eu pedir para você pensar em seu carro, você terá a imagem de seu carro na tela de sua mente. Se eu pedir para você pensar na geladeira da sua cozinha, você obtém a imagem da geladeira na tela de sua mente. De qualquer forma, quando eu peço que pense em sua mente, que imagem você obtém? Observe, a maioria das pessoas não tem uma imagem. E, infelizmente, quando não há uma imagem, há confusão. Quando há confusão, imediatamente começamos a pensar em outras coisas. E esse é exatamente o motivo qual as pessoas permanecem empacadas. Observe, a mente controla nossos resultados, e são os resultados que queremos mudar. E se vamos mudar nossos resultados, temos que mudar o que está acontecendo dentro da mente. O Dr. Thurman Fleet, no ano de 1934, estava interessado nas artes da cura, e ele disse: só estamos tratando do corpo. Se quisermos tratar de saúde, temos que tratar a pessoa inteira. E foi assim que ele desenvolveu essa imagem da mente. Eu estou usando-a há 38 anos. Tenho compartilhado essa imagem com pessoas ao redor do mundo inteiro. E eu estou focado em ajudar as pessoas a melhorarem seus rendimentos. Eu observei pessoas que ganhavam cerca de 2.000 por ano chegarem a 1 milhão, porque entenderam como fazer as mudanças necessárias internamente, de forma que puderam desfrutar as mudanças externamente. Saiba que Napoleon Hill foi um autor fenomenal. E ele falou muito sobre a mente, falou muito sobre o nosso pensamento, falou muito sobre o pensamento consciente e a maneira em que pensamos. Saiba que há um poder de pensamento fluindo através de nossa consciência e podemos pensar em qualquer coisa que nós quisermos. Qualquer coisa. Brinque com isso por um instante. Deixe sua mente divagar um pouco. Você pode pensar numa praia, pode pensar em um lago, pode pensar em pescar, pode pensar em jogar golfe, pode pensar em brincar com uma criança. Subitamente, você pode mudar seus pensamentos e a sua consciência. Mas saiba de algo, isso não muda necessariamente o seu comportamento. Observe, seus pensamentos estão na metade de cima. Isso é o que nos referimos como mente consciente. O subconsciente é o que controla o comportamento do seu corpo. Controla cada ação que você faz. E suas ações controlam os seus resultados. Em seu livro, Napoleon Hill disse: uma pessoa educada não é necessariamente uma pessoa com abundância de conhecimentos gerais ou especializados. Ele disse: uma pessoa educada é uma pessoa que tem suas faculdades mentais tão desenvolvidas que pode adquirir qualquer coisa que desejar, ou seu equivalente, sem violar os direitos dos outros. Estive ministrando um seminário para 2.000 professores há alguns anos. Não consegui encontrar um professor que pudesse dizer quais eram as faculdades de nossa mente. E se não sabiam qual eram, certamente não poderia ensinar como desenvolvê-las. Saiba que nós temos faculdades mentais dentro de nós. E é aí que reside todo o nosso poder. E o que queremos aprender a fazer é desenvolver essas faculdades. Agora, vamos voltar ao nosso pequeno desenho. Observe. Agora, quero que perceba essas pequenas antenas que estão localizadas acima de onde os sentimentos se localizam. Por que nos sentimos como nos sentimos? Nos sentimos como nos sentimos por causa das vibrações em que estamos. Observe, sentimentos é uma palavra que inventamos para descrever para a nossa consciência as vibrações em que estamos. Bem, nós temos fatores sensoriais. Podemos ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e tocar. E você sabia que você e eu somos condicionados a viver a partir desses fatores sensoriais? Vemos nossa conta bancária e isso nos diz como estamos financeiramente. Fazemos essas análises ou ouvimos um médico e isso nos diz como estamos fisicamente, no que diz respeito à nossa saúde. Mas isso é verdade? Por que fazemos isso? Bem, fazemos isso porque temos sido condicionados a fazer isso. Quando éramos crianças nos diziam: ouça o que estou dizendo, olhe isso. Depois fomos à escola e o que aconteceu ali? Nos deram uma folha de papel que chamaram de boletim. E nesse boletim estavam as notas que obtivemos na última prova.
e começamos a deixar esse boletim nos dizer que tipo de pessoa nós somos. Mas isso é verdade? Não, absolutamente. Mas essa é a ideia com a qual operamos. E essa é a ideia que está controlando muitas de nossas vidas. Observe, o que o boletim fez realmente foi dizer onde estava a sua mente, talvez por umas 3 ou 4 semanas. E isso não tem nada a ver com seu potencial, e muito menos com o que você é capaz de conquistar na vida. Bem, vamos analisar essas faculdades mentais superiores. Temos razão, memória, percepção, vontade, intuição e imaginação. E é sobre esse assunto que quero falar hoje aqui no Paradigm Shift, mudança de paradigmas. Porque conforme vamos começando a entender essas faculdades e como elas funcionam, podemos literalmente começar a tomar total controle de nossas vidas. Observemos a faculdade da razão. O que fazemos com a faculdade da razão? Escolhemos nossos pensamentos. Veja, há um poder que flui por nós e através de nós. E conforme esse poder flui em nossa consciência, podemos fazer qualquer coisa que queremos. É aí que toda a criação começa em nossas vidas. Você pode pensar qualquer coisa que quiser. É a partir daí que você começa a manifestar a sua liberdade. Viktor Frankl, um psiquiatra vienense, um psiquiatra judeu que passou os anos de guerra em um campo de concentração, disse que enquanto estava nesse campo de concentração, apesar do abuso mental e físico ao qual estava sendo submetido, nada podia obrigá-lo a pensar algo que não quisesse. Nosso fator razão é a ferramenta mental que usamos para pensar. Bem, saiba que todos os grandes líderes no decorrer da história estiveram em completo e unânime acordo em um ponto, que nós nos tornamos aquilo em que pensamos. No que você está pensando? Você quer saber o que está pensando a maior parte do tempo? Observe os resultados que você tem alcançado. Isso lhe dirá exatamente o que está ocorrendo dentro de você. Sabe, a triste realidade é que a maioria das pessoas não pensa. Tive um grande privilégio de trabalhar com Earl Nightingale por 5 anos. Ele foi considerado o decano da motivação pessoal. Ele foi um ser humano incrível. Ele e Lloyd Conant realmente causaram um grande impacto em minha vida. Eles costumavam dizer que se a maioria das pessoas dissessem o que estão pensando, ficariam mudas. Você pode até rir dessa afirmação, mas pense nisso por uns minutos. 2% das pessoas pensam, 3% das pessoas pensam que pensam e 95% das pessoas preferem morrer do que pensar. Henry Ford disse certa vez que pensar é o trabalho mais difícil que existe, o que é a razão mais provável pela qual tão pouca gente se envolve nisso. Você pode dizer, todo mundo pensa, mas a verdade é que quase ninguém pensa. Observe o comportamento das pessoas. Só estude seu comportamento. E sabe de uma coisa? Você vai se dar conta rapidamente de que não faria o que estão fazendo se estivessem pensando. Observe suas conversas. Nunca diriam o que estão dizendo se estivessem pensando. A verdade é que a maioria das pessoas não pensa. Mas como isso funciona? Elas enganam a si mesmas, acreditando que a atividade mental é a mesma coisa que pensar. Só estão deixando o que acontece no mundo exterior controlar o que se passa internamente. E isso pode parecer triste, mas é a realidade. Agora vamos à próxima. Memória. Saiba que um indivíduo passa a vida inteira dizendo: eu tenho uma memória péssima, tenho uma memória péssima. Lembro de uma vez que eu estava trabalhando com Harry Lorraine. Harry viajou de Nova York para Toronto. Pegou uma revista de notícias que é publicada semanalmente. Quando chegou em Toronto, era uma revista recente, do mesmo dia. Quando chegou a Toronto, entregou a revista a alguém e pediu para tirar cópia de todas as páginas. Em cada página, tinha destacado o número da página com marcador preto e letras grandes, e reescrito o número de páginas. Havia cerca de 3.000 pessoas naquela conferência. Cada uma tinha recebido uma página, e qualquer um poderia levantar-se durante sua apresentação e poderia gritar: Página 26, e começar a ler. E de onde você estivesse lendo, ele continuaria o texto. Harry Lorraine tinha uma memória fenomenal. Ele ficou de pé na porta quando a maioria das pessoas entrou, ou um bom número delas. Ele disse a todas as pessoas não só o nome delas. Além de dizer às pessoas os nomes delas, se fosse um nome difícil de pronunciar, ele o soletrava. Harry tinha uma memória fenomenal. Lembro de ter perguntado a Harry certa vez: Harry, quanto tempo lembra de uma coisa? Ele respondeu: até que eu queira esquecer. Veja, não existe esse negócio de memória ruim. Só há memórias fracas. Pense nisso por um momento. Essas faculdades mentais que temos são como nossos músculos físicos. São músculos mentais. E se quisermos desenvolver nossas faculdades mentais, temos que exercitá-las. Quero que você imagine que teve um braço amarrado.
e levantou pesos com o outro braço todos os dias, o que aconteceria? Eu creio que facilmente você se daria conta de que esse braço se tornaria inútil em um período de tempo relativamente curto, e esse outro desenvolveria músculos poderosos. É muito óbvio que eu não tenho feito nenhuma dessas coisas, porque se eu tivesse feito, você sabe o que teria acontecido. Saiba que acontece exatamente a mesma coisa com a mente. Se não exercitarmos nossa mente, ela se torna inútil. O que não usamos, perdemos. Agora observe essas duas faculdades mentais, razão e memória. Temos a habilidade de pensar no que queremos e nos transformarmos naquilo em que pensamos. Temos uma memória fenomenal. Podemos lembrar de tudo. Veja, a memória se desenvolve através de associação. Não apenas associação, mas associação ridícula. Eu quero recomendar que você vá e compre um bom livro sobre memória. Se você conseguir um bom livro sobre memória, você notará que há muitos capítulos no livro. Um é para lembrar-se de nomes, outro de números, outro de lugares, se você quiser. Se você quiser se lembrar de nomes, que é o que a maioria das pessoas realmente gosta de fazer, apenas pegue o capítulo de nomes e estude. E trabalhe nisso. Se você trabalhar nisso todos os dias, por 90 dias, apenas desenvolvendo uma técnica para a lembrança de nomes, rapidamente você será considerado extraordinário por todos os seus amigos. Eles dirão que você tem talento, dirão que você nasceu com uma memória fotográfica. A verdade é que você não é bem assim. Você não tem nada a mais do que eu ou qualquer outra pessoa. Conforme você trabalha nisso, tudo isso em sua mente começa a mudar. Agora vamos levá-lo à próxima faculdade mental, percepção. Sobre o que estamos falando aqui? Estamos falando sobre o nosso ponto de vista. Estamos falando sobre como olhamos uma situação. Muitas vezes você vê duas pessoas em oposição total e ambos pensam que estão certos. A verdade é que ambos estão certos. Eu tenho um livro que eu levo em um seminário, Pense e Enriqueça, escrito por Napoleon Hill. Eu tenho carregado esse livro comigo desde 1963. E de um lado, há um pedaço de couro preto cobrindo o livro. No outro lado, diz Pense e Enriqueça, com estampa dourada. O dourado praticamente desapareceu, mas ainda está lá. Do outro lado, não há nada. Frequentemente paro em frente a uma pessoa e seguro esse livro. Desse ponto de vista, tudo o que podem ver é o que está na capa do livro. E depois eu olho para a pessoa e eu digo, posso afirmar que não há nada impresso na capa desse livro. Estou certo ou errado? E eles vão imediatamente dizer que eu estou errado. Agora, se eu disser que insisto que não existe nada na capa do livro, o que eu fiz? Tirei sua consciência, atenção ao que está impresso na capa do livro. Eu estou fazendo com que você se concentre no que está na sua frente. Eu não estou fazendo com que você olhe para ele. Eu estou fazendo com que você olhe a partir do seu ponto de vista. E eles vão insistir que eu estou errado, e então eu viro o livro para o outro lado. Bem, eles não querem abandonar o fato de eu estar errado, mas eu disse que não havia nada no livro. E não havia nada no livro, de onde eu estava vendo. Bem, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando para o lado oposto da mesma coisa. Ambos estávamos olhando o mesmo livro. E eu mostro que há dois lados no livro. E como essa pessoa está de frente para mim, ou eu estou de frente para ela, o que considera o lado direito do livro, eles vão considerar o lado esquerdo. O que considera o lado esquerdo, eles consideram o direito. Pense nessas informações. O universo inteiro opera por leis. O Dr. Werner von Braun disse que as leis da natureza do universo são tão precisas que não temos nenhuma dificuldade em construir naves espaciais. Podemos enviar gente para a Lua e podemos calcular a chegada com precisão de frações de segundo. Uma dessas leis é a lei da polaridade. A lei da polaridade decreta que tudo tem um oposto. É o outro lado da moeda, o lado direito do livro, o lado esquerdo, a parte da frente, a parte de trás. Portanto, você deveria considerar isso na próxima vez que estiver em desacordo com alguém. Você pode dizer, eles estão errados, eles estão certos do ponto de vista deles. Possivelmente não nos levarão aonde querem chegar, mas o ponto de vista deles estão certos. Assim como o ponto de vista de qualquer um é tão certo quanto o seu. Observe, não se trata do que estamos observando, mas como estamos observando. Bem, até os meus 26 anos, olhei para o lado de mim que acreditava não ser capaz de fazer nada. Nunca fui capaz de conseguir nada. Falhei em praticamente tudo que fiz. Na escola, eu me inscrevi na marinha e eu era um marinheiro comum. Depois trabalhei em fábricas, bares. Eu estava vivendo um período difícil, até ganhar o livro de Napoleon Hill. E eu comecei a estudá-lo. E isso me fez pensar. E eu comecei a usar minhas faculdades mentais superiores. Então parei e comecei a pensar no que eu era capaz de fazer. Veja, o que eu estava fazendo? Eu estava olhando para o lado negativo da minha vida. Eu não estava olhando pelo lado positivo. Eu estava olhando para as coisas que eu fiz de errado. Eu não estava observando o meu potencial. E saiba que esse livro me fez mudar totalmente minha percepção de quem eu era e o que eu era. Eu comecei a entender algumas dessas mais elevadas faculdades. E toda a minha vida começou a mudar.
Saiba que eu fui de ganhar $4.000 por ano para $175.000 em um ano, até ganhar mais de 1 milhão. Eu compartilhei essas ideias com pessoas de todo o mundo nos últimos 38 anos. Estou firmemente convencido de que posso mostrar a qualquer um como tornar-se um milionário, simplesmente mudando seu paradigma. E se você estiver disposto a mudar seu paradigma, você vai ter que aprender a usar essas altas faculdades. Agora dê uma olhada na próxima faculdade mental, que é a vontade. A vontade é uma ferramenta maravilhosa. A vontade nos dá a capacidade de concentração. Como eu mencionei anteriormente, há um poder que flui para nós e através de nós. E conforme flui para e através de nós, nós damos direção a esse poder. Saiba que a vontade é para a mente algo como uma lupa para o sol. Eu posso segurar uma lupa, e eu fiz isso quando era uma criança. Você provavelmente fez também. E nós podemos fazer com que os raios de sol se concentrem. Nós concentramos essa energia e apontamos para um ponto específico. Uma abelha, possivelmente um pedaço de papel, às vezes em nós mesmos. E o que fazemos? Começamos a colocar fogo nisso. Nós pegamos o calor dessa energia, colocamos foco e trazemos para um ponto específico. Saiba que é isso que a mente faz com a vontade. A vontade nos dá a capacidade de pegar uma ideia e manter essa ideia focada em algo que você está buscando. Iremos descobrir que todos os principais vendedores têm uma vontade altamente evoluída. Todos os principais líderes têm uma vontade altamente evoluída. Você verá que é a vontade que nos dá a capacidade de nos concentrarmos. Pense nisso por um momento. Você se lembra que nós temos aqueles fatores sensoriais? Podemos ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto, tocar. Esses fatores sensoriais sempre pegarão informações do mundo exterior. Todas as criaturas da natureza respondem a estímulos externos. Bem, a vontade vai pegar algumas informações de fora e espalhar em nosso cérebro. Literalmente. Então temos 1 zilhão de fotos. A maioria das pessoas tem mais ideias na tela de sua mente do que você vai encontrar em uma enciclopédia, em questão de 1 minuto ou 2. Mas a pessoa que tem a vontade altamente evoluída, ela pensa, ela constrói uma imagem e ela se concentra nessa imagem. E essas são as pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem. É como a pessoa de vendas que se concentra na venda. É como o líder que se concentra no objetivo. Sabe, eu tenho um par de estátuas do Napoleão na minha casa. E eu tenho elas lá por um par de razões. Eu não acho que ele era um cara particularmente agradável, mas ele era um líder muito poderoso. Um de seus biógrafos o chamou de vitória organizada. Outro disse que ele tinha imensa capacidade de concentração sustentada. Um dos seus biógrafos o citou. Ele disse: "Eu vejo somente o objetivo. Aos obstáculos não dou atenção." Bem, Napoleão tinha uma vontade altamente evoluída. Agora vamos passar para a próxima. Intuição. Costumamos falar sobre a intuição feminina. As mulheres não têm mais intuição do que os homens. A intuição é uma faculdade mental. Você frequentemente ouvirá as pessoas se referirem a ela como um sexto sentido. Não é um sexto sentido. Temos 5 sentidos. Nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. A intuição é uma faculdade mental e é algo que todo mundo tem. Todo mundo tem uma intuição altamente evoluída. Seu fator intuitivo é o que capta a vibração de outras pessoas. Quando você está andando pela sua casa e alguém pergunta: "O que houve?", você diz: "Nada." Até o cachorro sabe que há alguma coisa errada. Você o verá se esconder embaixo da mesa. Você pode observar pessoas que você conhece, pessoas que são mal-humoradas. O que nós queremos dizer com isso? Porque elas estão de bom humor ou de mau humor? Em outras palavras, a boa energia em torno delas, ou a energia ruim em torno delas. Algumas pessoas fazem a sua temperatura se elevar, antes mesmo de você falar com elas, porque você não sabe se elas vão te beijar ou te chutar. Seu fator intuitivo é uma faculdade mental, que capta a energia ao redor da pessoa. Veja, suas faculdades mentais realmente te dizem muito. Seu corpo é uma massa de energia e uma velocidade muito alta de vibração. Semyon Kirlian, por volta dos anos 30, aperfeiçoou a forma de fotografia, onde você pode fotografar o campo de energia ao redor do corpo. Agora, conforme você muda as imagens em sua mente, a densidade e a cor dessa energia vão mudar. Bem, é o seu fator intuitivo que capta essa energia. E veja, quando você está lidando com a mente, não existe esse negócio de tempo ou espaço. Você pode ter um amigo que está na Champs-Élysées em Paris e você pode estar na Quinta Avenida em Nova York. E você ter uma forte vibração de que você deveria telefonar para essa pessoa. Você está captando a energia dela. Ela está pensando. Veja, ondas de pensamento são ondas cósmicas que penetram em todo o tempo e espaço. Seu fator intuitivo é o que capta suas vibrações de pensamento. Sabe, eu tenho um fator intuitivo muito desenvolvido. Isso não é por acaso. Eu conscientemente, de forma deliberada, tenho trabalhado em desenvolvê-lo, porque estou trabalhando com o público o tempo todo.
Você vai notar que a maioria dos músicos tem um fator intuitivo altamente evoluído. Eles podem até não estar cientes disso, mas eles estão trabalhando com a energia do público o tempo todo. Bem, quando você desenvolve sua intuição, você tem uma das faculdades mais fenomenais que você vai encontrar e que vai trabalhar para você. E você pode fazer isso. Agora vamos para a última. Vamos para a imaginação. Alguém disse que é a maior nação no mundo. Napoleon Hill disse que a imaginação é a força mais poderosa, mais milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Pense nisso. Imaginação. Nós podemos construir qualquer coisa em nossa imaginação. Saiba que é onde toda a criação começa em sua vida. Van Gogh foi um grande artista. Ele foi entrevistado uma vez e perguntaram a ele como ele fazia um trabalho tão bonito. Ele respondeu: "Eu sonho com minha pintura e depois eu pinto meu sonho." Bem, saiba que é isso que você faz. E é o que eu faço. Tudo é criado 2 vezes, uma vez no plano mental e uma vez no plano físico. Você sabia que a internet sempre esteve aqui? Só foi necessária a imaginação de alguém para ver. Como você realmente quer viver? Você sabia que sua imaginação vai te levar lá? Você sabe qual é o nosso problema? Construímos a imagem de como realmente queremos viver, e nosso paradigma joga isso para fora da nossa mente. Porque o paradigma diz: você não pode fazer isso. Veja, o paradigma é como um grupo de pequenos macacos em sua cabeça que continuam falando com você, e eles continuam dizendo por que você não pode fazer algo. O paradigma não quer mudar. O paradigma é uma infinidade de hábitos. O que é a cultura? Um conjunto de hábitos. Tenho viajado para muitos países diferentes e muitas culturas diferentes. E sabe de uma coisa? Quando você observa além da cultura, nota que as pessoas são essencialmente as mesmas. Nós parecemos diferentes, falamos línguas diferentes, vestimos roupas diferentes, comemos comidas diferentes. Mas você quer saber de uma coisa? Somos todos iguais. Somos todos os mesmos. Nós temos uma mente maravilhosa. E há apenas uma mente, que não é uma mente para o negro, não é uma mente para o branco, uma mente para os asiáticos, uma mente para os caucasianos. Não é dessa forma. Existe uma mente. E ainda, todos nós nos sintonizamos a essa mesma mente. E essas faculdades superiores, todo mundo tem. E podemos desenvolvê-las. Podemos desenvolvê-las em um nível fenomenal. Quão bem você desenvolveu a sua? Você jamais trabalhou no desenvolvimento dela. É disso que a mudança de paradigma se trata. Veja, nós queremos que você dê uma olhada séria e consciente em sua vida e pergunte a si mesmo: como você realmente quer viver? É disso que essa série se trata. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você quiser. Quero sugerir que você comece pensando em sua renda. Essa é uma área que a maioria das pessoas quer melhorar. Eu acho que é algo inerente dentro de nós, querer aproveitar a liberdade de tempo e de dinheiro. E você é capaz de aproveitar a liberdade de tempo e de dinheiro. Você é capaz de fazer qualquer coisa que você realmente queira fazer. O que você realmente quer fazer? A maioria das pessoas realmente não sabe. Se você parar uma pessoa comum na rua e perguntar a ela: qual é o seu objetivo? Qual é a sua meta? O que você quer realizar em sua vida? A maioria das pessoas não sabe. Isso é muito triste. Agora eu vou compartilhar algumas estatísticas com você que são bastante chocantes. Sabia que 1% da nossa população ganha 96% de todo o dinheiro que está sendo ganho? Pense nisso por um momento. É quase ridículo. Sem dúvida, se você não está familiarizado com isso, você provavelmente vai achar que estou exagerando, mas eu realmente não estou. 1% da nossa população ganha 96% de todo o dinheiro. Como eu fui de 4 mil por ano para mais de 1 milhão por ano? Não foi por acaso. Eu decidi que eu iria descobrir exatamente o que aconteceu. E eu nunca parei de estudar. Isso foi há 45 anos atrás. E você sabe o que eu descobri? Qualquer um pode fazer isso. Você sabia que a maioria das informações com as quais você está operando e que têm sido programadas em seu paradigma são falsas? É verdade. Note que eu cresci com a ideia de que se você pretende ganhar muito dinheiro, você tem que ser muito inteligente. Bem, eu sabia que não era verdade, porque eu não era muito inteligente e eu estava ganhando mais de $1 milhão por ano. Pense nisso por um momento. Eu cresci com a ideia de que se você pretende realmente vencer, você tem que frequentar a escola. Eu estive no ensino médio por 2 meses e ainda assim eu ensino saúde mental para psiquiatras hoje em dia. Como essas coisas acontecem? Bem, elas acontecem porque a pessoa decide que elas vão acontecer. Veja, você e eu temos a capacidade de tomar uma decisão do que vamos fazer com as nossas vidas, ou podemos deixar o paradigma nos controlar.
e meio que marchar no decorrer do caminho, como um tipo de moda, que é o que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas vive da mesma forma, vive do jeito que o vizinho do lado vive, e ele está seguindo o vizinho do lado, que está seguindo o vizinho do lado. Infelizmente, nenhum deles parece saber para onde está indo. Por que eles fazem isso? Bem, eles realmente não sabem. Você sabe o que é? É o seu paradigma. Quando observamos a área da riqueza, percebemos que quase todos os beneficiários são herdeiros de terceira, quarta, quinta e sexta geração. Sabe, ninguém nunca ficou muito tempo na escola em nossa família. Quando chegávamos a uma certa idade, nos perguntavam: para onde você vai? No meu caso, eu disse: não vou continuar, agora vou dar o fora daqui. E quando comecei a estudar esse material, antes de ter filhos, eu só mudei uma pergunta. Eu não perguntei se eles iriam para a escola. Perguntei a eles para qual escola eles iriam. E todos eles foram para a escola. Você tem a capacidade, através de uma decisão, de mudar a sua vida. Eu vou te pedir que você pare e se pergunte: o que você vai fazer com a sua vida? Se você escrever uma declaração clara e concisa, você sabe o seu propósito. Isso dá uma visão de qual é o seu objetivo. Agora, nessa série, nós cobrimos todos esses diferentes pontos. Você não vai aprender a fazer uma mudança de paradigma aqui em 30 minutos. Mas se você continuar estudando essa informação, vai se tornar tão claro para você quanto é para mim. Veja, quase sempre digo que tenho licença para me gabar de todas essas informações que eu passo, porque nenhuma delas é minha. Eu me tornei absolutamente fascinado com o porquê você e eu fazemos o que fazemos e por que não fazemos muitas das coisas que queremos fazer. Eu decidi há muito tempo atrás que eu estaria no controle da minha vida e ninguém mais estaria. Então eu dei uma olhada num globo um dia e eu pensei: sabe, esse mundo não é tão grande. De fato, o mundo está encolhendo. E eu decidi que eu queria que minha empresa abrangesse o mundo inteiro. E hoje eu tenho escritórios em todo o mundo. Eu estou fazendo exatamente o que eu decidi fazer. E sabe de uma coisa? Quando decidi isso, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Isso é parte do nosso paradigma. O paradigma nos faz ficarmos paralisados no como. Você se lembra quando você era uma criança? Foi nessa época que realmente o condicionamento se fixou de maneira mais intensa. E você ia e dizia: mamãe, papai, eu quero fazer isso. E então eles diziam: como você vai fazer isso? E como você não sabia, eles desencorajavam você. Onde você vai conseguir o dinheiro? E como você não sabia de onde ele viria, eles desencorajavam você. Eu ouvi uma bela resposta certa vez, quando perguntaram a uma pessoa: de onde virá todo o dinheiro? Ela disse: de onde quer que ele esteja nesse exato momento. Veja que você pode atraí-lo para você. Você pode atraí-lo para si em enormes quantidades. Agora, isso é sobre todos nós termos tempo para hoje. Mas lembre-se, não há atalhos na vida. Realmente não há. No entanto, eu descobri que você pode fazer saltos quânticos através da transferência de informação e de experiência. E você sabe, é sobre isso que esse canal se trata. É sobre isso que esses programas se tratam. E é sobre isso, especificamente, que a mudança de paradigma se trata. Eu vou te pedir para se juntar a mim novamente no próximo vídeo. E eu vou cavar isso um pouco mais profundo. De onde quer que você esteja me assistindo, eu garanto que eu estarei falando sobre uma entre duas coisas. Eu estarei falando sobre dinheiro ou sobre mudança de paradigma. Aqui é Bob Proctor. Obrigado. Obrigado por assistir e se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Lei da Atração Astron TV.